Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. A palavra é viva e eficaz. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus tem força de transformar a nossa vida. Por isso acolhamos com alegria esta mensagem do Evangelho. É Cristo que vem ao nosso encontro. Não é somente uma vibração sonora. O Evangelho não é simplesmente um livro. O Evangelho é força de transformação para a nossa vida. É Cristo que vem ao nosso encontro. Nós temos esta alegria de poder nos encontrar com o próprio Jesus. Todos os dias Ele se dá a conhecer através do seu Evangelho. E esta é uma mensagem que deve trazer muita alegria para cada um de nós. Vamos acolher mais uma vez a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse. O servo não é maior que seu senhor. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus oferece um ensinamento muito importante aos seus discípulos. Significa dizer que um ensinamento também muito importante para a sua igreja, para cada um de nós. Jesus não ilude os seus discípulos que o seu seguimento será um caminho fácil. Ao contrário, Jesus é muito transparente, muito aberto e muito honesto com os seus discípulos. Assim como ele atravessou as dificuldades, também quem decide segui-lo tem que ter a coragem de seguir o mesmo caminho. Às vezes, na igreja, a gente acha que pelo fato de crer em Jesus, de acolhê-lo pela fé, de participar das celebrações, de ouvir a sua palavra, de receber os sacramentos, que nós estamos livres das dificuldades. Mas não é isso que o Evangelho promete. Ao contrário, o Evangelho diz que quem decide seguir Jesus tem também que ter a coragem de passar pelas mesmas provações que ele passou. Por isso o Evangelho nos leva a verificar a nossa capacidade de passar no mesmo caminho que Jesus passou, de passar pelas mesmas provações que ele passou. Repito, Jesus não ilude os seus discípulos. Esta reflexão é importante porque hoje há quem, em nome de Jesus, faça uma promessa de vida fácil, sem dificuldades, mas não é isso que Jesus prometeu. Por isso deixemos que este Evangelho ressoe no nosso coração para que vivamos melhor aquilo que pede de nós o Senhor. A mensagem do Evangelho que foi proclamada começa dizendo assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Por isso, Jesus diz aos seus discípulos que, ao enfrentar as dificuldades e o ódio do mundo, e aqui o mundo deve ser entendido como aqueles que não se abriram à revelação de Deus, que não aderiram a Cristo pela fé. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Portanto, Jesus está dizendo que isso não é mérito exclusivo dos seus discípulos. Ele foi o primeiro a ser odiado pelo mundo, a não ser acolhido, a não ter abertura do coração das pessoas para acolhê-lo pela fé. Portanto, os discípulos precisam ter esta consciência. Assim como o Mestre foi odiado, o discípulo também precisa ter a disposição, a coragem de passar pelo mesmo caminho que o Mestre passou. Suportar ser odiado por este mundo. E vejam que interessante, como diz o Evangelho, se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Não sei, meu irmão e minha irmã, se você já viu alguém na igreja que
que busca e espera a aprovação de tudo. Espera que todos concordem com aquilo que a Igreja está oferecendo. Não é isso que diz o Evangelho. Talvez o dia em que todo mundo for favorável à Igreja, em que concordar com tudo aquilo que a Igreja realiza, talvez a Igreja já não esteja mais caminhando na direção correta. Talvez a Igreja já tenha cedido ao mundo, porque Jesus é muito claro em dizer no Evangelho: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Por isso essa mensagem fortalece os discípulos de Jesus a enfrentar os ventos que são contrários, as ondas que são violentas, as tempestades que vieram contra os discípulos e que continuam vindo contra a Igreja. Não exijamos que todos sejam favoráveis à Igreja. A Igreja está no mundo e assim como o mundo odiou o Mestre, também os discípulos serão odiados. Portanto, não peçamos ao Senhor vida fácil, ao contrário, peçamos ao Senhor força, fé profunda para sabermos atravessar as dificuldades que o mundo coloca diante de nós. É isto que Cristo espera dos seus discípulos, fidelidade até o fim para suportar o ódio deste mundo. E continua o Evangelho dizendo assim: lembrai-vos da palavra que vos diz, o servo não é maior do que o seu Senhor. A gente precisa se recordar disso. Ora, nós não somos maiores do que Jesus. Jesus, o Mestre, o Senhor, entregou a sua vida, passou pelas tribulações, passou pela cruz, passou pela morte. Nós não somos maiores do que Ele. Se queremos segui-lo, temos que ter também a coragem e a disposição de passar pelo que Ele passou para ser fiel ao projeto do Pai Eterno. Temos esta coragem, temos essa disposição, não nos esqueçamos. Por isso que Jesus pede aqui: lembrai-vos do que vos diz. O servo não é maior do que o Senhor. O enviado não é maior daquele que envia. Então precisamos ter esta ciência. O discípulo precisa ter a coragem de seguir o mesmo caminho e participar do mesmo destino do Mestre. Então nós não podemos querer exigir vida fácil porque seguimos Jesus. Ele mesmo passou pelas dificuldades e pelas provações e foi fiel até o fim. Por isso pede aos seus discípulos para não temer o ódio do mundo, porque assim como ele foi odiado, quem decide segui-lo também será odiado. E diz o Evangelho: se eles me perseguiram, também vos perseguirão. É bonita esta abertura de Jesus, ele não ilude os seus discípulos, não nos ilude, dizendo que o seu seguimento é vida fácil, é vida boa, como às vezes a gente encontra certas pregações que querem garantir vida fácil, como se seguir Jesus fosse garantia de estar livre de todas as dificuldades da vida. Não, Jesus no Evangelho é muito claro: se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Mas, por outro lado, também é verdadeiro que, se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, Jesus tem esta clareza de que o discípulo participa do mesmo destino do Mestre. E o trecho que nós escutamos conclui dizendo assim: mas tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. O mundo não conhece quem o enviou, isto é, o mundo não conhece o Pai. E aí preciso saber que entre essas pessoas estavam sobretudo os chefes, que eram considerados chefes religiosos daquele tempo, mas no entanto não conheciam a Deus e por isso não puderam aderir a Jesus pela fé, porque ele veio para revelar o rosto do Pai, mas estes não quiseram acolher esta revelação. É por isso que o Evangelho diz que eles não conhecem quem o enviou, quem enviou Jesus. Não conhecem o Pai Eterno. Peçamos esta graça, meu irmão, de ter uma fé profunda, uma fé robusta para suportar o ódio deste mundo e passar pelas perseguições e as provações que Jesus passou, pois um servo não é maior do que o seu Senhor. Se Jesus foi perseguido, quem decide segui-lo também sofrerá perseguições.
Meu querido irmão, minha querida irmã, a mensagem do Evangelho de hoje é muito bonita, ao mesmo tempo que é muito dura. Exige de nós uma fé robusta, uma fé forte, uma fé profunda, para enfrentarmos as tempestades deste mundo, o ódio deste mundo. O mundo é contrário à proposta de Cristo e nós somos enviados a ser fiéis até o fim como Cristo. Ele não estava livre das dificuldades, por isso nós também não estaremos livres, mas temos esta consciência de que com Ele venceremos. Por isso, dirijamo-nos ao Pai para pedir, sobretudo, esta força para atravessar as dificuldades deste mundo. Divino Pai eterno, te pedimos confiantes no dia de hoje a força do Teu Espírito para que neste mundo sejamos fiéis até o fim, para que resistamos o ódio, a perseguição e as incompreensões, mas jamais desistamos de realizar a missão que nos revelou o Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.